Olá pessoal, meu nome é Thiago Schettini e estarei apresentando para vocês hoje o nosso artigo, de análise da política de estoques de empresas listadas na B3. Esse artigo ele foi feito em conjunto com meu colega Felipe Eduardo, né, com a ajuda aí do Arthur Antônio e da professora Karen Cristina. Bom, a agenda desta apresentação, ela é composta pela introdução, os objetivos do artigo, a metodologia, a revisão bibliográfica, os resultados, e discussões, e as considerações finais juntamente com as referências bibliográficas. Bom, inicialmente, então começando pela introdução aí do trabalho, gostaria de citar o artigo de Paul, Sana e Chalduri de 2013, que eles colocaram lá, o estoque ele está contido na administração de capital de giro de uma entidade, sendo responsável pelo armazenamento de bens ou mercadorias, sob controle direto ou indireto, se tornando uma base primária para a produção da entidade. Né? Outra citação interessante, que nós achamos aí em relação à questão do estoque, vem de Capcom, Hammer e Wise, de 2009. O que eles disseram? A gestão de estoques está interligada ao desempenho financeiro, que perpassa os índices de lucratividade e rentabilidade por meio do lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido, conforme Capcom, Hammer e Wise. Há uma forte correlação entre o desempenho promulgado pelos estoques e o resultado financeiro denotado pela empresa. Bom, então, em relação aos nossos objetivos, quais são os nossos objetivos? Inicialmente, nós fizemos uma pergunta, que é: a gestão de estoque impacta a rentabilidade de uma empresa? Essa foi a pergunta base aí para o nosso estudo, para o nosso artigo. Então, o objetivo nosso, é analisar a relação entre a gestão de estoques, e as métricas de rentabilidade, ROA, retorno sobre o ativo, o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, e a margem líquida, considerando, as empresas brasileiras listadas na B3, tendo como lapso temporal o período compreendido entre 2011 e 2020. Bom, a metodologia, quais foram os métodos, que nós utilizamos aí para analisar essas informações? Nós utilizamos o método da regressão linear múltipla, e fizemos também uma análise de correlação entre os indicadores, entre esses resultados. Os dados foram extraídos do site da Economática, todos os dados financeiros, as demonstrações financeiras, base para a gente poder fazer toda essa análise, A nossa amostra ela contou com 601 empresas listadas na B3, na Bolsa de Valores. O período de 2011 a 2020, conforme já tinha citado. Por que esse período? Porque em 2010 iniciou-se lá a adoção das normas internacionais, o IFRS. Então a gente optou por esse período porque há uma certa padronização das informações, das demonstrações, facilitando aí o vínculo, a comparabilidade das demonstrações, facilitando a nossa análise. Através dessa análise, nós chegamos a 9 modelos, e uma quantidade de 23.013 observações. Continuando aí na metodologia, para análise lá nós consideramos as variáveis dependentes, conforme mencionado anteriormente, o ROA, o ROI e a margem líquida, as variáveis explicativas dos modelos, o giro de estoque, o prazo médio de estocagem e o ciclo de conversão em caixa, todos eles aí já descritos aí com as suas respectivas siglas, E as variáveis de controle, o logaritmo, do ativo total, que representa o tamanho da empresa, o grau de alavancagem da empresa, a liquidez corrente e o fluxo de caixa livre. Em relação à metodologia também, o quadro, nós detalhamos aí o quadro de variáveis, que é basicamente nós demonstramos qual que é o cálculo que é feito, a fórmula para chegar a cada um desses indicadores, Então, começando aí pelo ROA, que é o retorno sobre o ativo. Ele é calculado pelo lucro líquido dividido pelo ativo total. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. A margem líquida, lucro líquido dividido pela receita líquida de vendas, Giro do estoque, o total de vendas dividido pelo estoque inicial mais o estoque final dividido por 2.
o prazo médio de estocagem, né, em dias, né, ele é calculado em dias, é o estoque dividido pelo CMV vezes os dias do período, número de dias do período. CCC, o ciclo de conversão de caixa, né, a fórmula ciclo operacional, menos o prazo médio de pagamentos a fornecedores. O logaritmo do ativo total, né, que é o tamanho da empresa, né, então ele pega o logaritmo natural do ativo total, né, o ativo total da empresa. Aí, a alavancagem, né, que a fórmula dela é a dívida total dividida pelo total do ativo, né? Liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, e o fluxo de caixa livre, né, o fluxo de caixa dividido pelo ativo total. A revisão bibliográfica, né, todos os nossos artigos, né, os indicadores, eles foram extraídos, né, de outros estudos, né, que também analisaram através de regressão linear múltipla, a análise de correlação entre os indicadores, né? Então, o ROA, ele prova aí nossa análise aí do artigo do Quayon, de 2012, o ROI do Sambanos e Cabaleiro, né, et al., 2014, margem líquida Rocha, Souza e Luporini, de 2011, o giro do estoque do Ferreira e Pimentel, de 2014, prazo médio de estocagem Rocha, Souza e Luporini novamente, né, mais uma vez, ciclo de conversão de caixa do Costa Macedo, Câmara e Batista, de 2013, e do Bachi e Camuri, de 2012. O logaritmo do ativo total foi utilizado nos trabalhos de Ferreira e Pimentel, de 2014, e Kenshik, né, e Cardoso et al., de 2019. O grau de alavancagem nos trabalhos de Gil, Bigger e Matur, de 2010, e Cardoso, de 2019. Já o lucro, a liquidez corrente, né, de Rocha, Souza e Luporini, de 2011, e o Hahnemann et al., de 2010. O fluxo de caixa nos artigos de Bart, de 2011, Palombini e Nakamura, de 2012. Bom, em relação aos resultados, né, o que nós podemos enxergar? Nós chegamos a várias conclusões, né, que corroboraram vários resultados de vários autores, né, mas os principais aí nós colocamos as análises, né, de correlação entre alguns indicadores, né, que nós achamos que foram os principais resultados. Bom, primeiro aí, a relação negativa, né, existe uma relação negativa entre o ciclo de conversão em caixa e a rentabilidade da empresa. O que isso quer dizer? Quanto menor o ciclo de conversão em caixa, melhor será o desempenho da empresa, né? B. A relação existente entre o giro de estoque e o retorno sobre o ativo não representou significância estatística. Então, dentro das análises, né, a análise de correlação, nós não identificamos uma relevância, né, uma significância estatística entre essa relação. Identificamos também uma relação negativa entre o prazo médio de estocagem e a margem líquida, né, o que representa aí, né, ou seja, quanto maior for o prazo médio de estocagem, menor será a margem líquida. Uma relação significativa e positiva, né, existente entre o ROA e o logaritmo do ativo total, né, o tamanho da empresa, dizendo o seguinte: quanto maior for o tamanho da empresa, maior será o retorno sobre os ativos. E uma relação negativa entre o grau de alavancagem e a margem líquida. O que isso quer dizer? Quanto maior for a proporção das dívidas sobre o ativo, menor será o lucro líquido, impactando desta forma na constituição da margem líquida. Certo? Em relação às considerações finais, né? Em suma, né, as relações existentes entre a gestão de estoque e o desempenho financeiro se mostra como uma temática recorrente na literatura. Porém, ainda não se formou um consenso sobre a relação entre gestão de estoques e a rentabilidade. Nós identificamos vários trabalhos que fazem esse mesmo tipo de análise, né, de correlação entre esses indicadores, para identificar, né, relação positiva ou negativa entre eles, mas ainda assim nós não identificamos aí, né, na literatura um consenso, né, sobre isso, sobre a gestão de estoques e a rentabilidade da empresa, né, sobre uma relação entre esses dois aspectos aí. Em relação às sugestões para as pesquisas futuras, né, nós propomos aí incorporar outras métricas financeiras, né, como a precificação de ações utilizada no estudo de Almeida e Aide de 2014. Podemos utilizar também setores específicos ou até mesmo distintos, né,
e utilizar um lapso temporal divergente, né, diferente aí do empregado no estudo atual. Agora nós entramos nas referências bibliográficas, né? Esses aí são todos os autores, né, que nós nos embasamos para fazer esse estudo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer pelo tempo de cada um de vocês, né, pela participação e deixar aqui meu muito obrigado, né, e meus contatos aí. Tenham um excelente dia.